começar, está bem? Deixa-me. Podemos só, enquanto se preparam as perguntas, para o presidente do Benfica. Passo espera para a pergunta do canal do Clube do Benfica, que vai fazer. Em direto para a BTV, pergunto que comentário é que tem depois daquilo que aconteceu ontem com Roger Schmidt. Boa tarde a todos. Obviamente não posso deixar de lamentar aquilo que aconteceu ontem. Creio que em 120 anos de história do clube nunca se tenha visto uma situação como a de ontem. Lamento profundamente. Acho que não é este o respeito que o nosso treinador merece. Um treinador que, chegado o ano passado, no início de um novo projeto, ganhou tanto em 2 meses como o Benfica nos últimos 4 anos. Ganhou o campeonato e a Supertaça no espaço de 2 meses. E, portanto, é equivalente àquilo que o Benfica tinha ganho nos últimos 4 anos. E, portanto, considero uma ação completamente despropositada. Compreendo perfeitamente os adeptos e a preocupação dos adeptos por uma época que não está a correr como nós todos desejávamos que estivesse a correr, nomeadamente naquilo que respeita a Liga dos Campeões, que tem sido o calcanhar daqueles deste ano, sobretudo depois de 2 anos a chegar aos quartos de final. Esperava-se mais do que a classificação que temos hoje. Percebo que estávamos a perder o jogo em casa e, portanto, que haja um nervosismo diferente, mas considero com isso que tenha sido completamente descabida a reação que tivemos, que o estádio teve ao nosso treinador. Portanto, o treinador que volto a referir, que merece todo o nosso respeito e toda a nossa consideração e, acima de tudo, a nossa credibilidade por aquilo que tem feito ao longo deste ano e pouco ao serviço do Benfica, com um campeonato ganho e com uma Supertaça ganha. Mas não sendo que há um Rui, não sendo que há um divórcio. Respondo a toda a gente, mas Sim. cada vez. Rui, não sendo que há claramente um divórcio entre aquilo que é o treinador e os adeptos do Benfica, é que ontem foi essa a ideia que deu clara. E muitos treinadores e muitos adeptos pedem até o despedimento do Roger Schmidt. Isso não está em cima da mesa. Tem havido uma campanha muito grande desde o princípio da época contra Roger Schmidt. O porquê é difícil perceber. Inclusive, por exemplo, esta história do falar inglês ou falar português nas conferências de imprensa. Eu não sei quantos treinadores estrangeiros já passaram por Portugal e nunca vi uma campanha destas. Nunca vi. Posso estar a dizer alguma coisa que seja irregular ou que não seja correta, 100% correta, mas não me lembro de ter havido uma campanha sequer contra um treinador estrangeiro por causa da língua. Mas consegue perceber que os adeptos estão... Deixe-me só responder, você fez a pergunta, deixe-me só tentar responder também. Nunca vi uma campanha como tal e, portanto, tem havido aqui uma campanha enorme de estabilização. Sabíamos também de antemão que para pegar no Benfica este ano iriam pegar na pessoa que até a determinada altura do ano passado era o grande obreiro do projeto e para mim o era, e eu assumi isso mais do que uma vez, e, portanto, nada me espanta. A reação de ontem é a reação que tem havido, é uma reação de adeptos que depois de termos sido campeões nacionais, que esperávamos uma outra classificação no campeonato neste momento. Mas a pergunta que se faz é, assumindo, como já assumi mais do que uma vez, e volto a repetir, que a campanha europeia está a ter muito peso naquilo que é esta época e, portanto, muito peso na cabeça dos nossos sócios, dos nossos adeptos, eu pergunto o que é que nós já perdemos internamente. Das 4 competições que estávamos destinados a jogar este ano, o que é que nós já perdemos este ano ou o que é que nos afastou já da conquista de alguma coisa. E, portanto, temos a Supertaça ganha, que era a única competição que podíamos ganhar até agora, ganhámos-la. No campeonato, o máximo que pode acontecer, derivado aos resultados de hoje, que ainda não jogaram, os nossos adversários diretos ainda não jogaram, o máximo que nos pode acontecer é ficar a 4 pontos do primeiro classificado, e eu pergunto quem é que perdeu um campeonato à 13ª jornada com 4 pontos de atraso. Nas outras 2 competições internas, Taça de Portugal e Taça da Liga, estamos nelas em pleno também. Portanto, o que é que faz com que um clube que acaba de ser campeão nacional e ganhar uma Supertaça, que tem um projeto, um novo projeto há 1 ano e meses, que faz com que se pense que se tem que mudar logo tudo assim que há uma diversidade no clube ou que há um resultado menos positivo no clube. E ainda para mais, em relação ao jogo de ontem, deixe-me só dizer isso, eu já fiquei muito mais desiludido com algumas prestações do Benfica, até no ano do título, do que propriamente ontem, onde vocês próprios admitem que o Benfica fez de tudo para ganhar o jogo. Portanto, não... Por isso eu digo, compreendendo, e volto a referir, porque isto parece-me importante, compreendendo que os adeptos do Benfica estão preocupados porque queriam estar queríamos todos estar em primeiro lugar no campeonato e possivelmente com pontos de avanço. Compreendo que é o 9º ponto perdido este ano, coisa que ninguém esperava ou ninguém tinha esta expectativa e, portanto, que aceito essa preocupação. Custa muito mais a aceitar a reação que houve contra o nosso treinador. Isso eu não aceito. O treinador esteve bem ao dizer aquilo que disse na sala de imprensa, ele até disse que ia pensar. Nunca isso foi colocado em questão? O treinador, como ser humano que é,
sentiu-se desagradado com aquilo que aconteceu naquele momento do jogo. O treinador tem muitos, o nosso treinador Roger Smith tem muitos anos de futebol, compreende quando, e ele disse-o também, compreende quando uma massa associativa está mais contente ou menos contente, resultante dos resultados que são obtidos ou não obtidos. Mas aquilo que se passou ontem é uma novidade para toda a gente. É uma novidade para ele também, portanto sentiu-se... Mas já falou com o Roger Schmidt, já falou com ele. Já falou com o Roger Schmidt, ele pediu-lhe para sair, como é que vai ser a situação? Eu falo com o Roger Smith quase todos os dias. Portanto, e é evidente que ele ontem estava desiludido com duas situações, uma por não ter ganho o jogo, outra por aquilo que aconteceu. Roger Smith também admitiu, como sempre admitiu, não é de hoje que ele admitisse e nada alterou a forma de pensar dele, que está muito feliz no Benfica, que gosta muito deste clube e que gosta muito de trabalhar neste clube. E, portanto, é evidente que depois de um resultado que não era o esperado, depois dos incidentes que aconteceram na altura da substituição, que ele tivesse alguma reação pessoal também, porque é um ser humano e evidentemente não lhe agradou aquela situação, mas respeitou o facto de estar onde está e evidentemente é com ele que nós vamos continuar a trabalhar, é com ele que nós vamos conquistar mais títulos, não tenho a menor dúvida, porque isto não é, como eu já disse, e apelo a isso aos nossos adeptos, aos nossos sócios, apelo a isso. Os resultados dos últimos anos, essas experiências dos últimos anos de quebrar a meio da época sempre aquilo que está a construir, nunca resultou e, portanto, vimos de um campeonato ganho, vimos de uma supertaça ganha, temos muita ambição ainda para este ano, volto a referir que temos nas 3 competições internas e temos ainda o jogo da próxima semana nas competições europeias para continuar a lutar por uma prova europeia e, portanto, em nada se pode pensar que se tenha que quebrar projetos a meio do ano desta forma. Portanto, essa instabilidade nunca ajudou ninguém e os resultados, quer dizer, as experiências dos últimos anos mostram isso claramente e não vale a pena estarmos a falar disso. E para aqueles que de alguma maneira têm dito que eu não me tenho manifestado em relação a isso, 2 pontos só muito claros. Volto a referir que eu estou quase todos os dias com o Roger Smith e ele sabe perfeitamente a confiança que eu tenho nele. E eu não preciso estar a apregoar todos os dias à comunicação social a confiança que eu tenho no treinador do Benfica. E ele sabe-o perfeitamente. Ele sabe perfeitamente tudo aquilo que a gente fala diariamente. Ponto número 1. Ponto número 2. Mesmo para aqueles que dizem que eu não devia me ter manifestado mais cedo ou mais tarde ou aquilo que seja, lembrar-vos que nos últimos 20 dias falei, esta é a 4ª vez que eu estou a falar do estado da alma do Benfica e do nosso treinador. E, portanto, nós não precisamos de estar todos os dias a apregoar aquilo que sentimos porque ou está distraído ou então não só viu aquilo que eu disse em 4 ocasiões a dizer que este é o treinador deste projeto e que nós devemos estar, acima de tudo, unidos mais do que nunca, porque isto não é só, unidos não é só quando se está a ganhar, unidos é nesta situação. Ainda não perdemos nada em termos internos e volto também a dizer que aconteça o que acontecer no dia de hoje, no jogo do Sporting e no jogo do Porto, o Benfica, o máximo que pode acontecer é estarmos a 4 pontos do primeiro lugar à 13ª jornada. Ninguém perde campeonatos nesta altura do ano. Um de cada vez. Para a bola e para a Bola TV. Já lá vou. Artur Cabral já pediu desculpa depois do gesto ontem à noite. Vai ser multado ainda assim? Artur Cabral percebeu que não teve um gesto digno do jogador do Benfica, já se lamentou por isso, já pediu desculpas por isso. Eu também, enquanto Presidente, também peço desculpas aos nossos sócios por um gesto de um profissional nosso. Infelizmente aconteceu, já percebeu que não pode passar pela cabeça nenhum jogador fazer isso. Tem que se medir aqui um bocado as consequências também. O estado de alma também não é só dos adeptos, que as coisas não estão, que no dia de ontem não estavam agradáveis. Para os próprios jogadores também não estavam agradáveis. Ontem foi um jogo muito difícil até de aceitá-lo no final do jogo. 36 tentativas de golo e empatarmos 1-1 em casa daquela maneira, custou a todos. Ao Cabral provavelmente custa ainda mais porque esperava muito dele e ele espera muito dele e infelizmente para ele, e isto é para nós, ainda não conseguiu a ser o Cabral que foi nos anos anteriores pelas equipas onde passou e, portanto, teve um gesto que não devia ter tido. O resto será consequências internas, como sempre foi, mas até mesmo eu lamento, até pelo facto do gesto que ele teve à saída do Estado. Mas ver essa continuidade, porque os adeptos parecem desagradados com as contratações do Benfica. Foi mal planeada a época do Benfica? Não, a época foi planeada exatamente da mesma maneira que foi o ano passado. Há um critério que eu uso internamente,
que nós podemos falhar jogadores, não podemos falhar critérios. Nós perdemos apenas 2 jogadores no princípio da época do ano passado, que foi o Grimaldo, estamos a falar dos normalmente titulares, Grimaldo e Gonçalo Ramos. Depois, à posteriori, perdemos ou saiu Odisseias. Os jogadores que chegaram foram escolhidos de forma criteriosa para as posições que nós tínhamos carência, por toda a estrutura do futebol. Por toda a estrutura do futebol. Perdão, deixem-me só responder, que é porque senão fica as coisas a meio, eu não gosto que as coisas fiquem a meio. Cada jogador que chega ao Benfica, e olhando aqui para a pergunta que me fez, cada jogador que chega ao Benfica é escolhido por toda a estrutura do futebol, onde entra a inspeção, onde entra treinadores, onde entra o presidente, e a última decisão, porque sou eu que tenho que libertar o sim ou não, é minha. E a responsabilidade é e será sempre minha. E que fique bem clara essa situação. Dentro disto, entre a situação de um jogador ter rendimento ou não ter rendimento, pode ter a ver com a situação do jogador e não com o critério, que não foi isso que a gente fez. Mesmo em relação ao Artur Cabral, que hoje tanto se fala do Artur Cabral, lembro-se só que o Artur Cabral foi o melhor marcador da Conferência Liga ano passado, e por onde passou fez gols em todo o lado e teve rendimento altíssimo em todo o lado. Há questões de adaptação, há questões de jogadores que não se conseguem adaptar tão rapidamente como em outros. Isso acontece não no Benfica, acontece em toda a parte do mundo. E, portanto, se houve alguma falha da situação dos jogadores, é minha, a última responsabilidade é minha e será sempre minha, não de mais ninguém. Porque sou eu que tenho que dar, independentemente das escolhas, sou eu que tenho que dar o sim ou não à vida de um jogador. E, de consequência, se tivermos que apontar alguma coisa a isso, será a mim. O ano passado também falhámos alguma coisa, mas fomos campeões e, portanto, as coisas ficam um bocadinho mais no escuro. E isso vai acontecer todos os anos em todas as equipas do mundo, porque ninguém acerta todos os jogadores, ou pelo menos a adaptação de todos os jogadores de imediato. Dito isto, não significa que os jogadores tenham ou não tenham qualidade para jogar no Benfica, podem estar mais atrasados em termos de adaptação e pode haver a consequência de um jogador não se conseguir adaptar a um clube desta dimensão. Também pode. Já falou com Roger Schmidt também, depois das palavras do treinador de ontem, se os próximos 2 jogos os resultados não forem favoráveis, o próprio treinador sente-se confiante para continuar no Benfica? O treinador está motivadíssimo e deixe-me só fazer mais um reparo sobre isso. Tiveram, com certeza, os que não tiveram no estádio, tiveram acesso àquilo que se passou no jogo de ontem. Acharam que o Benfica fez um mau jogo ontem, com 36 ocasiões ou tentativas de golo, e acharam ou não acharam que a equipa estava com o treinador até na reação, quando se passou tudo. Portanto, estes são os dados que eu tenho que me basear sobre aquilo que se passou ontem. E, portanto, Roger Schmidt está motivadíssimo. A equipa está motivadíssima, temos que saber reagir à adversidade, como é óbvio. Portanto, aquilo que os adeptos esperam de nós é reações àquilo que nós estamos a fazer este ano. Pese embora, repita, que é, mesmo que hoje os resultados sejam favoráveis aos nossos rivais, aos nossos adversários, nada está perdido à 13ª jornada com 4 pontos de avanço. E, portanto, nós temos que ter uma... Aliás, os últimos campeonatos têm dito isso mesmo. Até mesmo o nosso ano passado, quando chegámos a estar com 10 pontos de avanço. E, portanto... tolerância e paciência dos adeptos para com o treinador não se pode refletir também na equipa, porque acaba por mexer com eles? Mas, como é óbvio, por isso eu faço este apelo. Porque, com certeza absoluta, as pessoas percebem que a reação que tiveram ontem à substituição, sobretudo mostrando depois os jogadores que estavam com o treinador, e isso foi mais do que visível numa situação dessas. Como é óbvio, não favorece o rendimento da equipa, mas aí a equipa tem que reagir, e são os nossos sócios que têm que perceber até que ponto é que isso é favorável ou não favorável à equipa, e a nossa equipa reagir, porque é para isso que nós lá estamos, que os jogadores lá estão, que os treinadores lá estão e que nós, dirigentes, lá estamos também. Roger Schmidt. É reagir a essa adversidade. É aquilo que nós temos que fazer já de seguir. Roger Schmidt devia pedir desculpa aos adeptos que pediu para ficarem em casa, aqueles mais... Não, porque pronto, devia pedir desculpa aos adeptos que pediu para ficarem em casa. O Roger Schmidt, aquilo que disse sobre os adeptos para ficarem em casa foi aqueles que portam energia negativa, no sentido prático da coisa, que voltem quando formos campeões. Esta é a convicção até do nosso treinador, que não pegamos por essa parte da frase. Se calhar era bonito pegar por essa parte da frase. Só que percebo, numa onda negativa, quer-se pegar sempre pela parte negativa. E, portanto, eu fiquei com a frase: voltem quando formos campeões na cima. Vai acontecer alguma coisa a esse adepto? Contra o Roger Schmidt. Perdão? Disse que havia uma campanha, uma espécie de campanha contra o Roger Schmidt. A quem é que interessaria essa campanha?
Mas isso não sei a quem é que interessaria. Disse que havia essa campanha. O que interessa, e disse e afirmo que há essa campanha desde o princípio. Quer dizer, eu tenho ouvido comentários sobre Roger Schmidt comparativamente aos outros treinadores da Liga Portuguesa, comparativamente até aos nossos adversários diretos, que são completamente descabidos. Quer dizer, já ouvi de tudo desde o princípio da época. Mas faz parte acima de tudo uma coisa, da grandeza do Benfica.